Deixa eu botar aqui. Boa. Bom, galera, sejam todos bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Estamos dando início aqui a mais uma live da Hara Academy. Acho que é a nossa, sei lá, quarta ou quinta live / aula aberta. A gente está deixando o nosso YouTube recheado lá com um monte de conteúdo legal, então sejam todos bem-vindos. A gente está aqui nesse clima de turma de Flutter, né? Então a gente achou que seria muito legal e que faria muito sentido bater esse papo com vocês, né? Então, trouxe aqui os instrutores, os monitores, para que a gente possa falar um pouquinho, né, sobre o Flutter no geral, sobre o dia a dia de um dev Flutter, enfim, dentro da Haro, que é o que a gente tem como referência aqui, o que vocês esperam do curso também, falar um pouquinho da Haro Academy como um todo. A ideia aqui é ser um bate-papo, tá? Quero deixar o chat super aberto para vocês irem interagindo. Já chegaram algumas perguntas bem legais do formulário de inscrição. Então, eu vou, depois que o pessoal falar um pouquinho, eu vou trazer essas perguntas aqui para a gente poder discutir, mas fiquem super à vontade para mandarem perguntas aí no bate-papo, que eu vou organizando aqui essas perguntas e qualquer coisa eu interrompo o pessoal para a gente ir conversando, beleza? E aí, pessoal, como que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai começar falando um pouquinho de por que aprender Flutter, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, dar um geralzão aí, acho que o Christian vai falar bastante para a gente sobre isso, né? Então, por que aprender Flutter? Por que aprender Flutter agora? Por que aprender Flutter aqui também com a Hara Academy? Então, a gente vai dar um passadão nisso. Depois, a gente vai falar um pouquinho também sobre o dia a dia de um dev Flutter, para vocês entenderem um pouquinho também como que é trabalhar com esse framework. Vamos falar também o que vocês vão aprender aqui no curso, né, de Flutter da Hara Academy. Inclusive, ainda está em tempo. Se alguém ainda não se inscreveu, entra lá no site, se inscreve. As inscrições ficam abertas até domingo. Então, até domingo vocês podem se inscrever, fazer a prova. E aí depois eu vou trazer, né, algumas das perguntas que mandaram para a gente lá no formulário, caso elas não tenham sido respondidas ainda, vou trazer essas perguntas. E aí a gente vai batendo esse papo juntos. Pode ser? Sejam todos bem-vindos de novo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos que vamos, Christian. Acho que você pode começar aí falando um pouquinho sobre... Calma aí, deixa eu lembrar. Por que aprender Flutter? E aí a gente vai batendo esse papo. De novo, pessoal, mandem perguntas no chat, interajam com a gente, tá? Isso aqui é para vocês, então vamos conversar, vamos ficar juntos. Bora lá. Bom, primeiramente, boa noite aí, galera, tudo bom? Eu me chamo Christian, tenho quase 25 anos já, mês que vem meu aniversário aí. Fez um ano que eu tô na Haro agora, em maio, fez um ano que eu tô trabalhando como desenvolvedor Flutter aqui. E é isso aí, vou falar um pouquinho do por que aprender o Flutter aqui. Existem várias qualidades, assim, se podemos dizer, do Flutter, mas eu tentei dividir em dois aspectos aqui, tá? É o aspecto um pouco mais técnico, que diz a respeito a nós mesmos, desenvolvedores aqui, né? Então, primeiramente, o que é o Flutter, né? O Flutter é um framework para criação ali, basicamente, de aplicações, tanto mobile, né, nativa Android e iOS, aplicações web, aplicações desktop. Então, o Flutter ele está em ascensão nos últimos 3 anos aí, basicamente, que é desde quando lançou a primeira versão estável dele ali, né, no finalzinho de 2018. Até então, ele, na primeira versão lançada dele lá, ele tinha basicamente só o Android e o iOS ali, né? O web ainda estava numa versão meio desenvolvendo, testando e tal. E nesses últimos 3 anos, o Flutter basicamente deu um boom, assim, sabe? A comunidade adotou a tecnologia, então é um framework muito top, assim. Então, o que acontece? Com ele, a gente pode criar, então, aplicações nativas, né? Android e iOS, e desktop e web. Então, para a gente aqui, o que diferencia ele, por exemplo, de um React Native? Então, ele permite a gente criar de forma rápida as aplicações. Ele conta com um recurso chamado Stateful Hot Reload, que o que significa isso? Por exemplo, quando a gente está desenvolvendo lá uma tela do aplicativo lá, quando você faz uma alteração no seu arquivo lá, ele reflete automaticamente na aplicação. Então, por exemplo, você não precisa buildar de novo o app,
esperar para poder ver aquela atualização realizada na tela ali. Então, pô, isso para a gente que é desenvolvedor é uma mão na roda, né, cara? Imagina que você tem um projeto grande aí, você precisa buildar todas as vezes o app só para ver uma alteração ali, ia ficar meio custoso, né? Você ia perder uma boa parte do seu tempo aí do dia só esperando o app buildar de novo para você ver a alteração lá. Então, cara, esse recurso é um recurso muito da hora, é uma mão na roda para a gente aqui. Então, Christian, tem posso te interromper? Fiquei claro. curiosa, eu que não sou tão da área, mas pode ter gente aqui que também não seja. O que que é buildar exatamente? Ah, legal. Cara, buildar é quando você, por exemplo, lá, você tem uma aplicação, né? Então você clica no íconezinho, assim, eu vou tentar ser um pouquinho mais didático, assim, bem inicial mesmo, tá? Tem um íconezinho lá na ideia que a gente usa de programador que você clica lá e ele tá escrito run, né? Que é rodar. Então, quando você clica naquele botãozinho ali, ele vai gerar ali para a gente. Então, por exemplo, ele vai identificar que eu estou usando o emulador de Android. Então, ele vai pegar, instalar a APK do aplicativo lá no Android, ele vai gerar tudo o que precisa ali para o aplicativo poder rodar dentro do seu telefone, tanto para Android quanto para iOS, né? Então, ele vai gerar tudo o que precisa ali para o aplicativo ser mostrado na tela de fato ali para você, tá? Então, uma vez que ele entrou lá dentro desse aplicativo, você não precisa ficar fazendo esse processo toda vez para poder ver a alteração ali, sabe? Isso é muito legal para a gente aqui que desenvolve, Essa aqui vai especialmente pro pessoal aqui que talvez tenha mexido com Android nativo. né? Quem já pegou nisso você fez uma alteração pequena e lá vai 10, 15 minutos esperando o seu computador rodar. O Né? Flutter faz isso em 3 segundos, geralmente. É uma maravilha. Normalmente, realmente é assim, coisa de outro mundo, cara. Para a gente é uma mão na roda mesmo. Então, cara, com o Flutter também, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, quando eu comecei a estudar o Flutter, foi que ele permite a gente criar a interface, assim, de uma forma rápida, e ele já tem alguns componentes nativos, né, padrões, muito bonitos, assim. Então, a gente consegue criar uma tela com animações já padrão do Flutter, criar interfaces bonitas, assim, muito rápidas. Então, cara, isso é muito legal. Por exemplo, lá no nativo, né, no Kotlin, no Java, lá para a gente criar vamos usar um pouquinho o termo técnico ali, uma list view, por exemplo, que é uma rolagem da tela lá com alguns itens. Isso era um parto no nativo, sabe? Então, cara, com o Flutter ali a gente já tem uma animação legal, top, já vem muito fluido essa questão de componentização. Então, isso é muito legal mesmo, é um ponto muito positivo assim do Flutter. Ele veio com essa característica muito marcante assim desde o início, sabe? E outra coisa, um ponto muito positivo do Flutter é que ele mantém a performance nativa, né? Então, por exemplo, ele realmente gera um código nativo. Apesar da gente ter um code base só, que é, por exemplo, a gente desenvolve uma aplicação usando uma linguagem. O que acontece normalmente, né? Se você quer fazer um aplicativo lá, Android e iOS, você vai precisar de um desenvolvedor específico Android e de um desenvolvedor específico iOS. Ambos vão estar trabalhando em códigos diferentes para poder fazer uma mesma aplicação. E com Flutter não, com apenas um código, você consegue gerar a mesma aplicação para as duas plataformas. Então, cara, isso é um ganho assim espetacular, na verdade, né? Então, a manutenção do código, a qualidade do código fica muito melhor, sabe? Então, isso é um ponto muito positivo do Flutter. E, inclusive, ele permite também a integração com projetos que já existem nativo. Então, por exemplo, assim, você tem um projeto grande lá, feito em iOS ou Android, e você quer testar uma feature nova lá no seu projeto, você consegue instalar um módulo Flutter lá dentro e fazer essa feature nova em Flutter. Então, essa comunicação entre Android, iOS e Flutter é muito fluida, então facilita muito ali na hora de você testar. Pô, quero testar o Flutter ali, será que ele é legal mesmo? Então, é muito de boa para você integrar ali, e isso é um ponto muito positivo também do Flutter, tá? Esse era uma parte assim que eu queria explicar mais técnica, e também tem um aspecto de mercado, né? Que, por exemplo, a comunidade do Flutter, ela é muito ativa,
Então, por exemplo, assim, a gente tem a comunidade do JavaScript, do Java, PHP e tal, mas eu particularmente nunca vi uma comunidade igual a do Flutter, assim, sabe? A galera é muito engajada na solução dos problemas mesmos, então a gente pega as issues abertas lá no GitHub, olha, geralmente tem muito review, em português, inclusive, a comunidade do Brasil de Flutter é muito grande, então isso dá uma segurança para a gente, desenvolvedores, na hora de escolher, muito boa. Na época que eu comecei a estudar, em 2019, já tinha uma comunidade grande, então, desde então, ela vem só crescendo. Isso é um ponto muito positivo. E uma outra questão também é a adoção de grandes empresas, né? Então, a gente tem aqui no Brasil e no exterior, inclusive, muitas empresas grandes que escolheram adotar o Flutter como tecnologia e tem dado muito certo. Então, a gente tem essa segurança aí de ter projetos grandes rodando com Flutter. Então, só um pouquinho aí do que eu queria trazer para vocês aí. E sobre o curso, cara, a ementa tá top demais. Eu indicaria a vocês com certeza a participar aí, porque a gente tem uma galera muito top para poder ajudar vocês aí, viu? Boa, Christian. Deixa eu aproveitar, pegar um gancho aqui que tem uma pergunta, e aí, enfim, qualquer um de vocês pode responder, tá? O Caio perguntou aqui no chat. No desenvolvimento web usando Flutter, qual a diferença para o React e como acontece a execução? Como seria o comando para rodar localmente o Flutter Web no localhost? Bem específica essa pergunta, mas acho que isso pode esclarecer algumas coisas aí também para o pessoal. Você puxa aí, eu posso responder? Pode falar, Marco. Pode responder, estava mutado aqui, desculpa. Ok. Bem, na prática, a primeira coisa de tudo que você vai ter que considerar aqui, comparando o Flutter com o React, acho que o Wellington não consegue ouvir a gente. Vou tentar Sim. resolver aqui com ele. Pode tocar aí, Ok. Marco. A primeira coisa que você vai ter que considerar comparando o Flutter com o React é que é a linguagem, não tem como fugir disso. O React, primariamente, ele é construído com JavaScript, então você já vai estar ali na linguagem padrão de web. Quando você está fazendo web com Flutter, você vai estar usando o Dart e também o próprio framework do Flutter, que não é uma linguagem difícil, longe disso. Se você já pegou qualquer coisa um pouco mais orientada a objetos, um pouco mais organizada, você vai pegar Dart como se fosse sempre uma coisa que você usou. E a execução acontece praticamente no mesmo sentido que acontece no Android e no iOS também. O seu código ele vai ser compilado e ele vai ser transcrito para JavaScript automaticamente pelo compilador. E aí você consegue rodar ele nos navegadores de forma normal. Você faz o deploy como sempre e ele começa a rodar automaticamente. Para rodar ele localmente, no localhost, você pode usar o comando básico do Flutter, o Flutter Run, que ele já funciona, ele vai identificar automaticamente todos os dispositivos aptos que você tem. E no caso, você vai depender de qual plataforma você está e qual versão do Flutter você está. Mas normalmente ele dá preferência a usar algum celular. Se ele não encontrar, ele vai tentar rodar automaticamente no seu Chrome, se ele tiver instalado. Se ele não encontrar o Chrome também, se você estiver no Linux ou no Windows, ele vai tentar abrir um desktop para você. Mas normalmente, rodou o Flutter Run, ele vai compilar para você e vai lançar no Chrome para você. Isso. Inclusive, ele vem até no Visual Studio Code ali, né? Que normalmente é o padrão que a gente usa ali. Ele mostra bem no cantinho embaixo ali qual que é a plataforma que ele vai buildar, né? Então, você pode clicar ali, igual o Marco falou ali, vai aparecer o Google Chrome, ou o Android, ou o iOS ali, é bem, bem tranquilo mesmo. Só fazendo um adendo aqui, um pouco que o Marco... Desculpa, Christian. Só um complemento rapidinho aqui, que era do Flutter 3 aí, cara, teve um upgrade bem, bem grande aí pro Flutter Web, tá? Então, tá bem topzera agora no Flutter 3 aí. Voltando rapidinho aqui um pouco na parte da comparação com o React Web aí que fizeram na pergunta, igual o Christian falou, nessa atualização do Flutter 3, eu acho que teve umas mudanças muito grandes para o suporte do Flutter na web. E eu acho que assim, o Flutter, tratando de multiplataforma, ele mantém uma base única de código muito mais solidificada do que se você fosse fazer isso com React, por exemplo.
A forma que você usa React no web e React no native, né, no framework mobile, elas são muito parecidas, mas você ainda tem uma dificuldade muito grande de conseguir manter uma base de código mais próximo de única para esses dois frameworks. Geralmente você tem que fazer um mega trabalho por trás das cortinas, fazer configuração de webpack e fazer vários tratamentos condicionais de plataforma para uso de biblioteca, muitas vezes, que não suporta para os dois. Então, eu acho que o Flutter está aproximando mais dessa unificação, vamos dizer. Eu posso até dar um exemplo legal nisso aqui, que aqui dentro do cliente que a gente está trabalhando, a gente tem um projeto que ele foi criado inicialmente para a gente, desenvolvedor, que ele serve basicamente como demonstração dos nossos componentes de desenvolvimento, as coisas que a gente usa no aplicativo. Só que surgiu um momento que a gente teve a necessidade de passar isso para os designers, para eles conseguirem conferir o que a gente estava fazendo. E a gente não tinha simplesmente condição de pedir para os caras compilarem o APK para rodar. Então a solução que a gente encontrou foi justamente fazer esse trabalho no Flutter Web. E o trabalho que a gente teve para fazer essa migração foi rodar um comando do próprio Flutter, que foi o Flutter Upgrade. E estava rodando. A gente fez o deploy e está tudo funcionando maravilhosamente agora. Boa. Marco, já que você puxou o gancho aí, falando um pouquinho, né, de um caso aí que aconteceu internamente, se você quiser falar um pouquinho sobre o dia a dia de um dev Flutter, né, um pouquinho da sua experiência aí, o que você tem vivenciado dentro da Raro, enfim, os clientes que você já atuou, alguns projetos legais aí que você já pôde trabalhar, se puder trazer essa visão também para o pessoal, acho que vai ser bem legal. Ok. Pediram para me apresentar aqui, então, boa noite, gente. Meu nome é Marco, meu bolo preferido é de chocolate, e eu sou desenvolvedor Flutter aqui na Raro também. No momento eu atuo no projeto do Banco BMG, mas além disso, ocasionalmente eu faço algumas coisinhas com o pessoal de outros projetos. Mas o que a gente faz aqui afinal, né? O Christian já deu uma visão bem legal pra gente do que dá para fazer com Flutter, mas aí, para fugir do basicão, a gente não fica aqui só pintando o botão o dia inteiro. A gente também mexe eles de lugar, às vezes, assim, também, sabe? Joga para cima, joga para baixo. Mas o que a gente realmente faz é o seguinte. Dentro aqui da nossa estrutura, a gente trabalha com times multidisciplinares em geral. Então, a primeira ligação que você sempre vai ter vai ser com o seu time, a sua squad. E aqui dentro você acaba tendo as suas tarefas do dia a dia, normais, que aqui você provavelmente vai estar recebendo telas para fazer, você vai estar recebendo dados para tratar e comunicações para fazer com o back-end. E aqui muito parecido com essa parte assim, muito parecido com o normal, né, de um desenvolvimento web comum. Você recebe dados e você consegue tratar eles e mostrar para o usuário de forma adequada. E aí, partindo disso, a gente tem também as nossas preocupações um pouco mais específicas do mobile, né? Que, como a gente mencionou aqui, hoje a gente trabalha aqui rodando tanto em Android quanto em iOS. Então, de cara, a gente tem uma preocupação imediata em que as plataformas são muito diferentes. Apesar de que a estrutura do celular é praticamente a mesma, um retângulozinho com uma tela de vidro, as complicações são extremamente diferentes. Sempre tem algum tipo de consideração a ser feito em cada uma das plataformas. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que ficar atento sempre. E é uma parte integral do desenvolvimento também. E, para além disso, dentro do desenvolvimento, a gente tem outras coisas que não só, né, o códigozinho da tela. A gente tem que fazer, por exemplo, testes. E, pegando um escopo um pouco maior, a gente também tem o processo de ajudar as outras pessoas. Tanto da forma mais obrigatória e tradicional, quanto na forma mais informal. Quando eu digo obrigatória, eu digo coisas como, por exemplo, revisar o código dos seus parceiros. A gente tem uma cultura bem forte aqui de revisão de código, então é bem normal que, principalmente quando a gente está ali perto de um fim de ciclo de desenvolvimento, perto do final de um sprint, a gente tira um tempo, revise os PRs de outras pessoas, veja o que eles estão fazendo. E assim, a gente consegue identificar problemas antes que eles surgem, a gente consegue aprender, porque, sinceramente, lendo o código das pessoas,
você sempre acha uma coisa ali, gostei, dá para usar isso aqui também. E, ao mesmo tempo, você ajuda a evitar que as outras pessoas tenham algum problema no futuro. E assim a gente consegue garantir tanto uma experiência mais tranquila para o outro desenvolvedor, quanto, principalmente, e o foco sempre no nosso cliente, né? A gente não quer que o usuário pegue o aplicativo e o aplicativo não funcione. A gente geralmente consegue parar essas coisas muito antes que elas se tornem um problema. Para além disso, né, um escopo a nível de raro como um todo, a gente também tem squads, grupos diversos em projetos muito diversos, trabalhando com Flutter de forma muito diferente. Então, ocasionalmente, por mais que não seja a coisa mais comum, principalmente em níveis iniciais, mas ocasionalmente é possível que a gente ajude pessoas de outros projetos com alguma demanda específica, e aí você acaba sempre tendo uma experiência bem legal de, por mais que seja parecido, afinal de contas, que é a mesma linguagem, são pessoas com uma formação parecida, você acaba tendo a oportunidade de ver uma coisa completamente nova, assim, e acaba sendo sempre interessante. É. Deixa eu falar. Pegando um gancho disso aí que você comentou, Marco? Um exemplo disso é as ajudas que você me deu diversas vezes, né? Que é uma cultura aqui nossa na Rara, a colaboratividade. Então, vira e mexe quando eu estou implementando algo novo. Eu sei que ele já foi responsável por isso no cliente, que ele está atuando. Eu chamo ele, eu chamo alguma outra pessoa do mesmo projeto. Um outro exemplo disso foi quando estava implementando a internacionalização do aplicativo aqui. E eu sei que tem outros projetos da Raro que já estão com essa internacionalização e todo mundo se dispõe a ajudar, né? Então, aqui a questão da ajuda não é só entre a própria equipe, não. Acho que todo o time da Raro está pronto para colaborar um com o outro. Então, só para confirmar essa tua história aí. É real. Aproveitando o gancho dessa pergunta aqui, acho que eu não sei se foi do Caio, mas enfim. É importante mencionar isso também, que quando a gente tem a entrada de pessoas novas aqui no time, é normal que a gente tenha uma pessoa alocada a ela. Isso costuma ser uma pessoa do mesmo time, costuma ser uma pessoa que tem uma vivência muito parecida com o que aquela pessoa realmente vai ter. Mas, dependendo da necessidade, pode ser que seja alocada uma pessoa um pouquinho mais diferente, geralmente alguém com conhecimento técnico maior. E aí que o que acontece na prática é que, como, por exemplo, o projeto que eu atuo hoje é um projeto meio colossal, ele é realmente muito grande, e a gente, para manter a organização em um código tão grande, a gente acaba tendo que fazer muitas determinações do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Então, quando entra uma pessoa nova, é normal que a gente sente ali com a pessoa, dê uma apresentação do que está acontecendo, de por que está acontecendo. Que aí, ao mesmo tempo que você faz com que aquela pessoa, né, não faça uma coisa muito diferente do que você espera, é uma oportunidade muito legal também de passar algum conceito novo, formalizar algum conhecimento e também pegar toda essa parte de explicação para, às vezes, até mesmo conseguir pegar alguma coisa que a gente deixou passar e que seria melhor, poder ser melhor feito de outra forma. Então, respondendo de forma objetiva, é normal que tenha uma pessoa com você, te acompanhando principalmente ali nos primeiro mês, talvez, acompanhando o que você faz e te mostrando o que fazer e como fazer melhor, quando possível. Sobre isso Sim. aí, só um comentário rapidinho aí, eu posso dizer um pouco aí, porque eu trabalho no mesmo projeto aí do Marco, e há uns 2 meses aí, mais ou menos, eu tô ajudando uma menina que entrou na equipe, e ela entrou como trainee, né? Então, ela também tinha pouca experiência com Flutter aí, então no nosso dia a dia é muito isso que o Marco falou mesmo, a gente faz uma reunião ali, eu explico para ela o que cada parte do código quer dizer, a gente vai tirando dúvida dela, dúvidas básicas mesmo, sabe? Então, a gente entende também o tempo de cada um, a gente sabe que o aprendizado é muito diferente para os tipos de pessoas, então a gente tem essa calma aí de não tentar deixar também a pessoa pensar que ela não consegue, tá? Então, assim, cara, eu particularmente gosto muito da equipe aqui
E é realmente esse conceito mesmo. A gente se ajuda muito aqui e é muito versátil a comunicação entre a galera aqui. Então, é muito tranquilo, assim, tá? Mesmo para pessoas que não têm muita experiência, pelo menos aqui na Raro, a gente dá um jeito, a gente vai atrás e é isso aí. Basta a pessoa tá disposta a querer aprender. Isso. É Ninguém isso fica aí. para trás. Só fazer um comentário aqui rapidinho. Inclusive, eu também acabei de receber 2 recém-formados do Academy na minha equipe. O pessoal está trabalhando com empolgação que eu nunca vi antes. Parece que eles terminaram o curso assim, já com sede de pegar e fazer mesmo. Eles estão muito empolgados. E assim, a gente, igual o Christian falou, a gente tenta manter esse processo de acompanhamento e de crescimento também, né? Porque o desenvolvedor ele tem uma curva de aprendizagem, ele tem um processo pelo qual ele tem que passar, de estudos, de experiência, de entender como é que é o fluxo de trabalho, né? Quando a gente mexe com desenvolvimento profissionalmente, bem diferente de quando a gente faz para nós mesmos, né? Tem toda tem todo um nível de camada de organização por cima para poder que o pessoal com mais senioridade geralmente estrutura antes, né? Para a gente sempre manter as coisas fluindo bem, manter sempre o trabalho organizado, tentar manter a qualidade. E assim, eu acho que isso faz parte do ambiente necessário também, né? Para você ir crescendo e desenvolvendo como profissional, você vai ali aos poucos pegando, no dia a dia vai pegando as partes ali, né, de o que é o dia a dia do desenvolvedor, e com o tempo você vai agregando mais responsabilidades, e você vai ficando mais esperto sobre umas coisas que você batia a cabeça antes, e o processo é esse mesmo, mas eu acho que aqui dentro a gente tem eu acho que a gente tem uma forma muito bacana de lidar com isso, um carinho meio que especial, assim, né, com o pessoal que tá meio que começando a se apaixonar por programação agora. É legal demais receber uma pessoa empolgada ali, né? Boa, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. O Marco comentou, né, até sobre o caso aí que teve, que vocês tiveram que dar uma adaptada para que o pessoal do time de design pudesse acompanhar ali o que vocês estavam fazendo. No caso eu fiquei pensando aqui, né, no caso de Flutter, né, como lida muito, né, com essa parte visual também, de telas e tudo mais, geralmente tem um designer na squad, assim, no time? Como que costuma ser a composição dos times, assim, de quem trabalha com Flutter, assim? Fiquei curiosa sobre isso. Certo. É muito normal que a gente tenha um design associado. Eu acho que é o padrão, pelo menos assim, um design a cada 2 times é o regular por aqui. Até porque, para toda demanda que a gente recebe, normalmente a gente vai precisar de um trabalho ali de design, não só na parte de UI, mas também em busca de UX também. Então, é padrão que a gente tenha alguém associado especificamente para isso. E em relação ao resto da composição, isso é uma coisa que acaba variando um pouco de projeto para projeto, mas um exemplo que a gente tem aqui, como o Christian falou aqui, né, a gente pode rodar o Flutter como sendo um módulo dentro de um aplicativo já existente em Android ou em iOS. Aqui no projeto que eu estou, é normal que a gente tenha pelo menos um dos dois associados ao time, porque a gente tem algumas coisas que são feitas no Flutter e algumas coisas que são feitas nativamente. Então, a gente costuma ter alguns desenvolvedores Flutter, algum desenvolvedor Android e ocasionalmente algum iOS também. E aí, partindo para além disso, a gente tem toda a estrutura né, de organizacional, pessoal de negócios, PO, Scrum Master para organizar as coisas. E o design. Importante também. Por último, mas não menos importante, E o a gente design? costuma sempre ter o pessoal de QA aqui do lado da gente, que eles estão ali sempre passando coisa pra gente, mas pro nosso bem. Então, eles estão sempre ali perto da gente, identificando coisas e resolvendo antes que elas se tornem problema. Boa, legal. Tem uma pergunta da Érica aqui. Geralmente as pessoas que ingressam pela Haro Academy costumam desenvolver bem na empresa. Bom, eu acho que
o Caio e o Gustavo vão poder responder um pouco essa pergunta com depoimentos deles, mas falando um pouquinho, né, da minha visão, assim, por fora, né, o que a gente tem ouvido dos times é que, de fato, é um pouco essa percepção que o Roberto teve, né, de que a galera sai da Academy com muito gás, e, de fato, depois de 10 semanas ali bem intensas, o pessoal chega bem pilhado, bem animado. Então, acho que quando você está com vontade, isso já, poxa, você já dá muitos passos na frente, né? E, claro, por mais que a gente tenha ali, né, uma nota de corte, né, para essa galera que entra, a gente sabe que as pessoas têm backgrounds diferentes, têm ritmos de aprendizagem diferentes, então isso vai muito de cada um. E aí o legal, né, que a gente tem recebido assim desses feedbacks é justamente que esse pessoal tem assim se mostrado peças fundamentais assim no time, sabe? Um pessoal que está muito disposto a aprender, que, cara, quer muito, sabe, ir para cima, botar a mão na massa. Então, no geral, Érica, a gente, na verdade, até hoje, assim, desde a nossa primeira turma ali, que foi, né, a de Flutter, lá em maio do ano passado, já tem mais de um ano, até hoje todas as pessoas que ingressaram continuam no time, a gente não teve nenhum desligamento, nenhuma pessoa que pediu para sair, nem que foi desligada, então acho que isso já mostra muita coisa, né, assim, acho que são números que mostram que, de fato, essas pessoas se encaixam bem no time e têm, sim, desempenhado bem. Eu acho que depois o Caio e o Gustavo, eu vou deixar um espaço para eles darem um depoimento deles também, e acho que eles vão poder falar um pouquinho sobre isso, mas antes da gente passar para essa parte do curso em si, tem uma última pergunta aqui do Leonardo, que eu acho que é uma parte mais geral ali, mais técnica, talvez, como ingressar nessa área mobile, tendo experiência como dev back e front. Enfim, se alguém aí quiser responder um pouquinho. Bom, posso pegar ali. Cara, é muito tranquilo, assim, tá? Inclusive, antes de ir para o mobile, eu era dev front, web. Eu tinha experiência ali com o nativo, mas na faculdade. Então, assim, eu na época vi o Java lá, 2013, 2014, não gostei muito. Sempre ali com o web, né? Então, quando eu cheguei no Flutter ali, foi muito tranquilo, assim, tá? Assimilar as coisas e, igual eu falei no início, a comunidade ser ativa ajuda muito, porque quando eu tinha alguma dúvida, eu ia lá dar um Google, cara, Stack Overflow, a comunidade flutterando, ou no próprio YouTube já tinha muito vídeo, a documentação do Flutter ela é muito boa, isso é um ponto muito positivo, porque, cara, sério, você precisa de alguma coisa lá, é muito claro a documentação, então, assim, cara, muito tranquilo mesmo, tá? Seja de qualquer linguagem que você venha aí, você vai se dar muito, muito bem com o Flutter, cara. O Flutter é top demais. Alguém quer complementar? Vou falar aqui um pouco também sobre essa questão aí da experiência. Tanto o back ou front, ele tem a vantagem ali de que ele já deve ter alguma base, né? Então, independente da linguagem, principalmente se for orientado a objeto, isso não vai mudar muito, ele só vai ter que ver ali algumas coisas da sintaxe, mas ele vai saber muitas coisas já. E por ter experiência como front, vai ter a parte da construção de tela, experiência do usuário, e do back-end vai ajudar ele bastante, porque como a gente mexe com um dispositivo móvel, a gente tem a questão de mexer com mapas, mexer com recursos assim, que envolve bastante regra também. Então ele tem essa vantagem de ter a experiência de construir telas, sites, e ter essa manipulação de dados ali, o raciocínio que tem no back-end vai ser um pouco semelhante aqui no front também, quando precisar mexer com algum recurso do dispositivo. Isso aí. Boa, maneiro. E aí, bom, acho que agora a gente pode entrar um pouquinho também mais sobre o curso em si, né? Sobre o que a gente vai ensinar aqui no nosso curso de Flutter da Hara Academy. Acho que o Roberto pode falar um pouquinho mais sobre isso também. E aí depois eu quero puxar o Gustavo e o Caio para darem os depoimentos deles como ex-alunos, atuais desenvolvedores de Flutter na Haro, atuais monitores da nova turma. Acho que eles têm muita coisa legal também para compartilhar com vocês. Roberto, se quiser falar um pouquinho aí também sobre o curso, vai ser bem legal. Beleza, Júlia. Boa noite, gente. Eu me chamo Roberto, mas, por favor, podem me chamar de Bebeto. Eu tenho 27 anos, estou trabalhando na Haro, acho que em novembro eu completo 2 anos. Trabalho aqui como web
mobile, back, front. Já tive algumas experiências aqui, assim, só fugindo um pouco aqui antes de falar, uma das coisas que eu acho bacana, uma oportunidade bacana de entrar aqui na RAR, é que você tem a oportunidade de conhecer muita coisa, muita tecnologia, muito projeto diferente, e eu tô aí para isso. Mas, voltando um pouquinho para o curso, gente, a gente discutiu bastante sobre o conteúdo desse curso, a gente pensou nele com bastante carinho, revisando os feedbacks de turmas antigas e de como é que a gente avaliou a progressão dos alunos e como é que as pessoas estavam se introduzindo, né, no mercado, nas equipes, depois do curso. Então, a gente escolheu uma abordagem assim, muito de consolidar fundamentos. A gente focou bastante em coisas que a gente julga fundamentos-chave para desenvolvimento de forma geral e para desenvolvimento Flutter, ferramentas que assim que são importantes de você saber e compreender melhor como elas funcionam e como aplicá-las para, se você tiver a necessidade de migrar para outras ferramentas que cumprem os mesmos papéis, vocês já vão ter uma compreensão bacana de como é que aquilo funciona, então não vai ter muito problemas em conhecer bibliotecas diferentes, né? Uma vez que você já terminar o curso, você vai poder sair pesquisando aí bibliotecas de Flutter e testando as coisas, porque os conceitos já vão estar bem claros, e isso ajuda bastante. Na primeira semana aqui, a gente fez meio que uma semana de revisão, vamos dizer, né? De lógica de programação, fundamentos de lógica de programação e programação orientada a objeto com Dart. Então, a gente vai discutir coisa, né, tipo estrutura básica de linguagens, funções, parâmetros e retornos em Dart, as estruturas de dados comuns que a linguagem de programação tem. Vamos falar de coisas clássicas de orientação a objeto, né, tipo classe, herança, interface, polimorfismo, fazer bem um apanhado mesmo dos conceitos que são importantes da linguagem base, né? Isso antes de entrar no framework propriamente dito do Flutter. Isso a gente está falando só da linguagem mesmo do Dart. É uma semana que eu diria que é bem importante para quem vai participar do curso aí. Fiquem atentos à primeira semana. Se você não tem muita familiaridade com orientação a objeto, mas conhece programação, eu diria que é a semana para você já entrar assim determinado, já entrar animado para poder pegar bastante desses conceitos que vão ser coisas importantes para você usar mais para frente. Logo depois disso, a gente vai começar a discutir um pouco sobre a montagem de layouts básicos, montar layouts responsíveis, montagem de telas no Flutter, né? Estruturas básicas de designer, manipulação de containers, tem uns conceitos meio parecidos com Flexbox aí, para quem está familiarizado com web, com CSS. A gente vai dar uma passada aqui na parte de validação customizada, então, uma parte bacana sobre criar formulários customizados com um tipo de validações customizadas. A gente está falando tanto tipo de dado quanto tipo de resposta que o formulário pode dar. A gente vai falar depois sobre componentização, composição e comunicação. Basicamente, essa é a parte onde a gente mostra para vocês como que você vai deixar o seu código reutilizável, dinâmico e deixar desagregado os seus componentes. Então, primeiro a gente vai começar montando, né, componentes grandes, meio que um código meio que unificado ali, e depois a gente vai vir segregando esse código, ensinando para vocês como é que faz a separação. Isso é uma coisa bem importante no conceito de desenvolvimento hoje, de forma geral, a gente poder deixar o código bem enxuto, bem reutilizável, bem dinâmico, para você evitar de ficar se repetindo, né? Se você precisar de uma coisa de uma base que você já
fez anteriormente, em vez de você refazer essa base, você vai aproveitar o que você segregou anteriormente para poder fazer variações desse componente base seu, né? Depois disso, a gente vai dar uma passada em navegação, rotas nomeadas e tipo de navegação. Nessa parte, a gente vai estar começando a montar realmente as telas, né? Fazer a separação dessas telas, ensinar para vocês que cada tela tem um contexto, ela tem um fluxo de informações que vai passar por dentro dela e de uma tela para outra, navegações condicionadas, então, dependendo da interação que o usuário tiver com a aplicação, ele vai, né, ir para telas diferentes, essas telas vão ter dados diferentes que elas vão estar esperando, a gente vai ensinar vocês como é que faz a coordenação e o fluxo desses dados de uma tela para outra. Depois disso, a gente vai passar para uns conceitos e como implementar reatividade baseada em estado. Então, como eu falei anteriormente, né, essas telas nossas vão ter meio que um contexto, e dentro da nossa aplicação, a gente tem, vamos dizer, níveis diferentes de contexto. Então, o estado, nesse caso, ele vai ser um contexto mais dentro do escopo menor, né, do seu componente, do seu widget, como a gente chama. E a gente vai ensinar para vocês como que o widget e os widgets relacionados a ele vão reagir de acordo com o estado. Então, se eu tenho um dado dentro do meu estado que vai ser alterado no meio do fluxo da aplicação, os componentes vão reagir de acordo com aquilo, né? Vai desencadear uma reação em cadeia. Todo mundo que estiver relacionado com aquele contexto vai ter uma reatividade, vai se readaptar, vamos dizer, aos dados que estão sendo circulados no fluxo. A gente vai ter gerência de estado global e gerência de estado local e estado global. Então, a gente tem um contexto minificado, né? O escopo minificado, que é uma coisa que fica ali no widget e nos widgets relacionados. E a gente tem um contexto mais da aplicação mesmo, né? Que vai ser segregado para as páginas e para os widgets responsáveis por lidar com esses dados. A gente vai passar por alguns princípios mais de arquitetura depois, vamos dizer, arquitetura de projeto, então, padrões de projeto, MVC, MVVM, né, que são modelos de arquitetura para projeto, então, Model View Controller, Model View View Model. A gente vai dar uma passada nos princípios de Solid, para quem não conhece, basicamente os princípios os princípios que um bom programador deveria seguir para manter seu código coeso, limpo, interpretável, reutilizável. Eu diria que assim uma habilidade, a necessidade de habilidade que todo desenvolvedor deveria ter, não só para Flutter, isso é bem um conceito geral mesmo de programação. A gente vai estar falando um pouco sobre microfrontends e modularização, modularização federada, modularização com repositórios. Então, como é que a gente divide, a gente segrega por exemplo, igual o Marco falou, no caso dele, ele trabalha num projeto muito grande, que é basicamente um super aplicativo. Então, muitas vezes dentro desse caso, a gente escolhe uma abordagem de modularização, onde a gente separa features e partes da aplicação como se fossem mini aplicações diferentes, né? Que vão interagir dentro de um contexto grande, mas que vão ter um escopo separado delas. Isso facilita para várias partes do processo de desenvolvimento, controle da aplicação e deploy. A gente vai falar com vocês sobre consumo de APIs, ensinar o protocolo HTTP, APIs em REST e autenticação. O que mais? A gente vai falar sobre manipulação de imagens com Image Provider, a gente vai falar sobre variáveis de ambiente, configurações do seu projeto que você pode fazer para rodar ele meio que em estados diferentes, né? Para quem não conhece o conceito.
Então, você tem um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção, por exemplo, um ambiente de homologação, que é onde você desenvolve as coisas, onde você testa e valida e onde você roda de fato a aplicação. Na penúltima semana, a gente vai falar sobre testes, boas práticas de teste, conceitos de teste unitário, teste de widget, teste de integração e mocks de dados. Então, a gente vai ensinar para vocês o conceito de todos esses, dos tipos diferentes de teste, mas a gente vai focar mais no desenvolvimento de testes unitários e testes de widget e mocks de dado, né? Claro que a gente vai focar também muito em como estruturar um bom teste. Eu acho que essa é meio que toda a base que está por trás dessa semana, né? Como estruturar um bom teste, as boas práticas e por que, fazer vocês entenderem por que o teste faz bem para a saúde da aplicação, por que ele é importante, por que ele ajuda no processo de desenvolvimento muitas vezes, porque o processo de desenvolvimento não é só escrever código, como o Marco falou, exemplificou várias vezes mais cedo, tem todo um fluxo de trabalho envolvido para garantir qualidade do produto, qualidade do código, qualidade da entrega. Então, os testes auxiliam muito nessa parte. E, finalmente, a gente vai ensinar vocês como compilar isso tudo. Igual o Christian explicou mais cedo, né? A gente vai fazer o run, ensinar vocês a fazer o run, que é finalizar a aplicação, né? Basicamente gerar a build dela, né? A compilação final dela para poder fazer o processo de release e deploy, que é o lançamento, né, da sua aplicação. Você vai pegar a sua aplicação, seu pacotinho fechadinho da aplicação. A gente vai ensinar você como é que você faz a criação da conta do Google Play, quais requisitos necessários para você fazer o processo de publicação e, finalmente, o processo de publicação em si. A gente vai pegar ali um pouquinho no final para falar sobre integração contínua e entrega contínua, que são basicamente processos de automatização de build e deploy, né? Então, você meio que escreve um scriptzinho ali, uma série de testes e comandos para poder fazer o lançamento da sua aplicação automatizada sem que você tenha que fazer o processo manual todas as vezes, o que acelera bastante essa parte final do projeto. E na última semana nós temos o projeto final, que é a aplicação de todos esses conceitos maravilhosos que a gente passou as últimas 9 semanas explicando para vocês. E vocês vão construir uma aplicação muito bacana para a gente no final. Como eu falei, né? Tudo isso parece muita coisa e realmente é bastante coisa mesmo. Mas assim, a gente está desenvolvendo um formato que a gente acredita que como eu disse no começo, é muito focado em consolidar fundamento, em entender conceito. A gente quer que vocês não saiam daqui com a cabeça, vamos dizer, bagunçada demais. A gente refletiu muito sobre isso, sobre como não entupir vocês de informação de uma forma que fosse sobrecarregar e que fosse acabar mais desvalorizando o que a gente está passando para vocês. Então, a gente vai estar sempre focando muito na base, nos conceitos e tentando garantir que está todo mundo realmente entendendo do que a gente está falando, viu, gente? A gente jura que vai todo mundo sair depois de 10 semanas sabendo tudo isso aí. E tem todo um acompanhamento também, né? Material que a gente vai estar disponibilizando. Então, vocês não vão estar soltos aí, não. Boa, com certeza, vocês vão ter... isso até é legal que o Gustavo falou, né? Assim, de fato, é muita coisa, tá, gente? É para ser muita coisa, é para ser puxado, é para ser intenso, mas na mesma medida que a gente vai exigir muito de vocês, vocês também podem exigir da gente, sabe? Em termos de retornos, feedbacks, dúvidas, monitorias. A gente vai estar muito, muito próximo de todos vocês, né? Não tá
desde o princípio, deixar todos os canais super abertos também. Então, a ideia mesmo é que vocês tenham essa base, né, muito, muito sólida, e tenho certeza que, né, como o Roberto falou, né, não só para Flutter, mas outras coisas também que vocês queiram se aventurar depois, a gente vai ter certeza de que vocês vão ter uma base muito boa. Inclusive, ouçam a palavra da recrutadora ali no chat, entendeu? Hannah está falando ali do quanto que isso é importante também, e exigido em todos os processos seletivos, né, não só dentro da Raro, mas em outras empresas também que vocês forem buscar, né, trabalhar. Então, se a rainha do Twitter falou, tá falado. E aí, gente, Roberto, nossa, super obrigada, assim, acho que ficou, espero que para o pessoal aí que estava em dúvida, né, também sobre a ementa, sobre o que seria abordado, que tenha ficado mais claro. Se tiver ficado alguma dúvida, manda aí para a gente no chat, que a gente ainda vai responder, a gente ainda tem mais alguns minutinhos de live. E aí eu acho que agora quero muito ouvir Caio e Gustavo. Bom, para quem não sabe ainda, o Caio e o Gustavo, eles se formaram na primeira turma de Flutter, então eles foram os cobaias de vocês. Eles estavam lá na primeira, eles passaram muitos insights para a gente também, né, de como que foi a experiência deles na turma, o quanto que a gente poderia ajustar ali algumas pontas também para essa segunda. Hoje eles estão trabalhando dentro da Raro e acho que quis muito trazer eles aqui, porque eles vão estar muito perto, né, de todo mundo que for fazer o curso, e tenho certeza de que eles têm depoimentos legais aí para passar, como é que foi essa trajetória deles, né, desde da turma até os dias de hoje, como que tem sido isso. Então, meninos, se vocês quiserem falar aí um pouquinho para a gente sobre a trajetória de vocês, acho que vai ser bem legal para o pessoal poder se inspirar aqui também. Opa, pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo. Como a Júlia já antecipou, participei da primeira turma de Flutter do Raro Academy junto com o Caio. Agora estou trabalhando em um projeto do setor da criptomoeda e temporariamente na Telecena também. Muito dos medos que vocês têm, né? Eu tive lá no começo, como por exemplo, eu não sabia nada de Dart, eu estudava JavaScript, vim da web, então quando eu passei na prova, o time me deu um suporte, os professores, né? Então, assim, referente a isso, até algumas pessoas me perguntaram no LinkedIn se, não vou conseguir fazer o curso porque nunca estudei Dart. Não, a gente pensa nisso, a gente tem todo o suporte para vocês. E, assim, falando especificamente do curso, desde a primeira semana, né? Tanto os professores como os alunos, a gente pregou bastante união, então os professores passavam conteúdo, sempre deixaram aberto para tirar dúvida ali no momento. E uma coisa que a gente aderiu foi ter um Discord próprio ali também, né? Então, paralelamente, a gente ia tirando dúvida, entrava na aula mais cedo, se ajudando. Então, assim, eu que não tinha nenhuma bagagem no Dart, vim da web, com esses 2 meses de curso, eu me senti, assim, muito preparado, estudava JavaScript há 8 meses, 1 ano, fiz técnico antes, que eu estudei muito Java, e durante esses 2 meses foram intensos, como vocês podem ver aí pela ementa do material, mas assim, eu aprendi bastante, tanto que fui contratado para a Raro junto com o Caio, todo o processo foi, assim, durante o curso vocês vão ter a noção do que é a Raro, né, do que a gente prega aqui de união, material, e vocês podem ficar bastante tranquilo também, que tudo que a gente passou, a gente pegou os pontos positivos, levou para o Marco, para a Júlia, para o pessoal da Raro, os pontos negativos também, né, que a gente sentiu falta, alguns ajustes. A gente tentou fazer tudo pensando nesse alinhamento aí para vocês, para que vocês possam ter a experiência melhor ainda do que foi a nossa. E vocês podem ter certeza, assim, que o curso vai transformar vocês aí, tecnicamente, profissionalmente. Espero vocês estar trabalhando num projeto e só pegar trabalhando nos projetos aqui conosco, e só pegar o gancho ali da Érica, né, que comentou antes, se não me engano, se o pessoal que vem do Academy dá conta, né, assim, acho que da minha turma aí veio muita gente, tenho contato com todo mundo até hoje, assim, até feedback de tech leader e outras pessoas sempre são positivos, falando que o pessoal está entregando, está dando conta, que independente do projeto, alguns junto com o Marco, outros na Telecena, e diversos outros projetos, tudo está ocorrendo bem, então é uma prova que a base que a gente passa no curso funciona, né? Porque se está funcionando aqui internamente, é por conta disso. E vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, que vai ocorrer tudo bem. Deixar com o Caio aí que é verde. Se o Gustavo deixar o Gustavo falar, vai falar até amanhã, gente. Ele é famoso por isso, viu? É brincadeira. Na verdade, eu que sou famoso por falar muito, tanto que é por isso que eu
eu pedi para ele falar primeiro, que daí o tempo ele já está cronometrado. Inclusive, tem 1 minuto só para falar tudo que eu tenho para falar agora. Viu? Mas é assim, a experiência que a gente teve, né, daquela turma da Hara Academy, eu posso dizer que foi assim, a gente teve que aprender muita coisa, eu particularmente, né, tive que aprender muita coisa durante o processo, porque eu tinha terminado faculdade há algum tempo, né, eu estava 4 anos fora do mercado que eu deveria ter atuado, que era da área de tecnologia, eu fui para a área de gestão, e eu não tinha contato com programação, não tinha contato com nada dessa parte mais técnica em tecnologia, né, ou tecnologia da informação, desenvolvimento de software. Então, assim como o Gustavo, ele é um exemplo das pessoas que se prepararam ativamente e já tinham uma bagagem e puderam participar da Hara Academy. Ele é relativamente novo, né? Ele tinha 18 anos quando entrou, né, Gustavo? E a gente, basicamente, eram 2 cenários, assim. Um que era o do Gustavo ser muito novo, está acabando de sair do curso técnico, entrando na faculdade, e eu já faço parte de um cenário de uma pessoa que estava em transição de carreira. Então, essa é uma das evidências que a gente tem para falar que funciona do ponto de vista de quem realmente está interessado. Eu tinha considerado algumas coisas como definição de metas, definição de objetivos, né, durante o processo da Hara Academy. Então, eu tinha meu tempo reservado para estudo, eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, e só que nunca de forma exagerada, né? Eu particularmente sempre tive uma disciplina de eu vou estudar no tempo que eu tenho disponível e eu vou tirar dúvidas quando eu tiver que tirar, vou anotar sobre coisas que eu não posso tirar dúvida durante a aula, porque eram muitas coisas básicas, né? Coisas realmente básicas de programação que eu tinha. E do tempo da aula a gente realmente não tem essa iniciativa. Inclusive é algo que a gente aprende depois, né? Quando a gente se forma e a gente realmente vai aprender que não existe pergunta burra, né? Não existe pergunta idiota. Né? Tem muita gente que fala que não pode perguntar porque pode parecer idiota, uma pergunta sem sentido. Mas, de fato, uma vez você tendo uma dúvida, pergunte, porque essa pergunta ela pode ser a mesma dúvida que outra pessoa tem, mas ela também não teve iniciativa. Então, é uma das coisas que a gente vai aprendendo durante o caminho. E no final do curso, eu acho que uma pergunta do Rafael, que foi relativa a processo de entrevista, né? A Júlia vai poder comentar um pouco mais sobre isso depois, mas na época que a gente fez, as pessoas elas tinham uma média de aprovação e aqueles que estavam nessa média de aprovação eram contratados pela Hara. E esse processo de entrevista, no nosso caso, foi diretamente com o gestor, uma vez que a gente tecnicamente já estava aprovado, certo? E foi daquele jeito mais tranquilo mesmo, para saber o que a gente esperava, quais eram as nossas expectativas, principalmente qual era o nosso feedback em relação ao processo que a gente participou. Isso foi muito importante, porque a gente pôde falar alguma dificuldade que a gente teve lá naquela época, que foi melhorando nos processos seguintes, e deu espaço para a gente hoje estar aqui como parte desse processo, sabe? No sentido de que a gente basicamente pegou as informações, as nossas dores que a gente sentiu lá na Hara Academy e trouxe para a galera realmente criar um novo processo ou melhorar o processo que já existia, sabe? Então, foi bem bacana como a gente se desenvolveu. Eu particularmente tive muita dificuldade técnica, como eu falei, eu não era da área, né? Eu não estava mais na área, sabe? Então, eu tive que aprender novas habilidades, né? Habilidades técnicas, habilidades comportamentais, coisas que a gente desenvolveu ao longo da Hara Academy. E, no final das contas, a gente meio que aprendeu de novo, só que na vida real, sabe? A Hara Academy ela é um treinamento, mas é aquela história, né? Que treino é treino, jogo é jogo. E a Hara Academy serviu para treinar a gente. E a gente aprendeu tudo direitinho para aplicar na vida real, que foram os projetos reais que a gente participou e que a gente atua até hoje. Acredito que, de uma forma geral, é esse conteúdo que eu tinha para passar. O Fernando perguntou o seguinte, já perguntei antes, mas gostaria de saber de ti, nesses teus estudos. Deixa eu só ver aqui o que ele perguntou no chat. Ele falou o quanto é importante a relação de estudos, teoria versus prática, código em si. Legal. A gente tinha uma metodologia que eu acredito que vai se repetir, que é a ideia de você pegar a teoria
e implementar através da prática, através de exercícios, mas isso não deve ser basicamente uma regra, né? Você pode fazer os exercícios que são passados na Hara Academy, mas você pode também criar os seus próprios desafios. Eu fazia muito isso. Era passado uma atividade, um desafio, né, prático, e no tempo que eu tinha disponível, eu achava algo equivalente àquilo, que não era a mesma coisa, mas que a gente podia usar para chegar no mesmo objetivo, né? E isso a gente aprende muito no decorrer do tempo, que é encontrar diferentes maneiras de atingir o mesmo resultado. E eu acredito que isso é uma forma também de a gente ter a iniciativa de se desafiar, de ver que é possível você fugir, né, daquele roteiro de estudo e criar o seu próprio caminho. Às vezes você pode até introduzir durante a aula um conceito que você aprendeu durante os seus estudos, mas que não estava previsto ser passado. Isso se torna um complemento, né, daquilo que você está estudando. Acho que vai bem por esse caminho. Eu acho que eu comentei também com ele sobre qual é a forma que a gente aprende, né? A gente é visual, a gente aprende vendo vídeo, a gente aprende lendo texto, a gente aprende ouvindo podcast, algo nesse sentido, ou a gente aprende praticando e vendo alguma coisa, copiando e colando ali naqueles primeiros momentos e depois entendendo o que a gente fez, sabe? Existe também essa reflexão de como a gente aprende, não somente como as coisas elas são passadas para a gente, sabe? Acredito que isso é importante. Bom, fica à disposição aí e acredito que é isso. Boa. Poxa, que legal, assim. Eu acho que foi bem legal você ter trazido essa visão, Caio, justamente de perfis diferentes mesmo, né? De personas diferentes do curso da Hara Academy, né? Às vezes a gente tem algumas pessoas que já trabalham e aí ficam um pouco receosas. Ah, mas eu já trabalho, será que eu vou conseguir acompanhar o curso? Sim, disciplina, sabe? Acho que com disciplina, com vontade, dá, sabe? Vai ser puxado, mas acho que organizando direitinho as horas de estudo é possível. Então a gente tem, enfim, não só o Caio, mas outras pessoas também que fizeram a Hard Academy enquanto trabalhavam, enquanto estavam em transição de carreira, e de fato é possível. Então a Hard Academy é para todo mundo que tem vontade, que quer, que tem disciplina, que tem comprometimento, porque de fato é muito fácil. Com aula todos os dias, é muito fácil sair do controle. Então, assim, perdeu uma aula, perdeu 2, 3, caramba, 3 aulas, 3 dias de aula já é muito conteúdo, sabe? Então, de fato, acho que esse depoimento aí do Caio, né, de como que ele se organizou, de como que ele, de fato, se estruturou ali para dar conta de tudo, né? Não só trabalhava o dia inteiro, mas parava, estudava por fora, trazia e tudo mais. Acho que isso é bem legal, né? E contrastar um pouco também ali com o Gustavo, né? Poxa, novinho, que estava saindo ali do técnico, então estava, né, num outro momento mesmo de vida profissional e ambos conseguiram percorrer o mesmo caminho e hoje estão, né, trabalhando juntos assim no mesmo time. Então isso é bem legal assim de ver. Acho que a Hara Academy mesmo é para todo mundo. Inclusive tem dica também de ouro ali de outra ex-aluna e atual pessoa rara. A Larissa também se formou na nossa turma de React. Ela falou, é possível, mas tem que focar mesmo, principalmente quem trabalha, não pode acumular. Isso a gente vai bater bastante nessa tecla mesmo. E aí, com relação à entrevista, acho que só complementando a pergunta do Rafael, inclusive, Hanna, acho que você pode até falar também. Deixa eu ver se eu consigo te ativar o som, se você quiser falar alguma coisa. Peraí. Eu acho que eu consigo ativar para uma pessoa específica. Não sei se vai aparecer para você, Hanna. Mas assim, opa, foi. Mas antes da Hanna complementar, porque acho que muitas dessas entrevistas ela também faz, é aquilo que o Caio falou, né? Do ponto de vista técnico, a gente já validou tudo que a gente precisava validar, sabe? Assim, depois de 10 semanas, muito exercício, projeto final, essa parte técnica já está muito validada para a gente, sabe? E acho que é uma entrevista muito mesmo de alinhamento mesmo, de entender o perfil de cada um, o perfil da vaga, né, que está disponível naquele momento. Então, a gente tenta também entender muito o perfil de cada aluno para cada um dos projetos que estão disponíveis, né? E aí, Hanna, não sei se você quer complementar alguma coisa nesse sentido, você tem conversado bastante com os ex-alunos, né? Eu só queria entender, ô Rafael, que bom que você está aqui, eu conheço o Rafael. Eu não entendi se a pergunta era sobre aquela entrevista inicial, assim, durante o processo pro Academy, ou quando a Academy acaba, né? Porque, ô, Júlia, tem aquele papo que você tem quando a pessoa entra também na turma, né? Aí só para eu entender, para poder explicar melhor. Antes de entrar. Aí você pode explicar melhor. Boa. Eu explico depois como que é.
Não, beleza. Ai, foi mal, Rafael. Até acho que tava com um negócio de... Mas eu cheguei a começar a responder no chat depois que eu pensei que era outra coisa. Não, pode ser. Então, Rafael, na verdade, essa entrevista é muito mais um bate-papo do que uma entrevista. É muito mesmo para a gente alinhar alguns pontos, entender, né, também a disponibilidade, entender se tudo ficou claro. Eu acho que a parte técnica já foi validada também por meio da prova, né? Então, de fato, na entrevista a gente não valida nada técnico, né? É muito mais um bate-papo mesmo para ficar na mesma página, sabe? Garantir que a parte prática ali, né, do curso, dos horários, das atividades, está tudo claro para vocês, e validar mesmo essa disponibilidade / interesse / vontade. Então é muito mais um bate-papo mesmo para a gente ficar na mesma página. Então eu nem gosto muito, até confundi, porque eu nem gosto de chamar muito de entrevista, eu chamo muito mais de bate-papo, acho que por isso que eu confundi. Mas é nessa linha mesmo, Rafael, esclarecer alguns pontos e ficar na mesma página, não tem nenhum mistério, não. Oi, gente, boa noite, em primeiríssimo lugar, estou super feliz com essa galera toda aqui, a gente está muito empolgado com essa turma, a gente tem até um carinho aí, né, Flutter foi a nossa primeira turma, a gente já estava doido para fazer outra, eu, inclusive, fico muito feliz que eu tenho muitas vagas de Flutter, eu adoro trazer a galera do Academy para minhas vagas, mas eu acho que, na real, assim, a gente não trata como uma entrevista após o Academy, porque o que a gente entende, né, gente? O processo todo da Haro Academy, vocês já conseguem, os alunos já conseguem trazer muito para a gente, tanto a parte técnica, porque durante o curso, né, tem várias oportunidades de atividades, de trabalhos que vão trazendo aí uma pontuação, e vários momentos que dá para a gente alinhar várias coisas, né? Às vezes uma dúvida num trabalho que a gente consegue atender até individualmente alguém ou numa mentoria dos meninos e poder ajudar para os próximos trabalhos. Então, tem algumas oportunidades aí, né, Júlia? Me corrija se eu estiver errada, mas de recuperar o fôlego, melhorar a nota, né? Então, tem várias oportunidades disso acontecer. E durante todo o curso, a gente observa muito aspectos comportamentais também, né? Então, o trabalho em equipe, a colaboração, a participação nas aulas, porque a gente quer muito trazer para a Haro e para parceiros, assim, todos os alunos, né? A nossa intenção a gente até nem tem limite, né, Júlia, de aprovação e de contratação, não, porque o nosso objetivo é trazer o máximo de pessoas possível. Porque a gente quer mesmo abrir as oportunidades, a gente faz tudo para que as oportunidades de júnior sejam abertas através do Haro Academy. Então, durante todo o processo do curso, né, a gente tem essa avaliação. Então, na verdade, a gente consegue observar muito os mesmos aspectos que a gente observa muito no processo seletivo, né? Então, o curso, ele dá uma oportunidade para vocês trabalharem em equipe, para vocês se ajudarem, né? Então, tem várias oportunidades, né? Tem várias turmas que se ajudam muito, que compartilham muito, que tem uma dúvida e um ajuda o outro a resolver. E tudo isso é percebido, né? Assim, o nível de participação nas aulas, a forma como as questões são colocadas. A gente tem um time muito disponível para dar uma atenção muito de perto mesmo, assim. Então, a gente dá muito apoio, que talvez seja um diferencial aí até da Haro Academy, que é estar muito próximo mesmo e deixar o canal muito aberto. Então, qualquer questão, até individual que vocês tenham, vocês sempre vão ter pessoas aqui para apoiar, para ajudar, para estar do lado. E tudo isso entra num combo aí de avaliação comportamental. Então, eu não considero esse momento pós-academy como uma entrevista, porque eu entendo que durante todo o processo a gente já entendeu qual que é o perfil das pessoas, né? Tecnicamente falando, é a nota que vai contar aí, né? É a nota da aprovação mesmo. E o comportamental tem alguns critérios que no início a Júlia vai explicar melhor, mas que a gente observa, e assim, vou falar para vocês uma verdade. O perfil comportamental da Haro, ele é simples no sentido de não é muito rebuscado, assim, mas a gente leva muito a sério, assim, o trabalho em equipe, a colaboração, a participação, um clima agradável, a gente tem uma cultura muito horizontal, então a gente é um time muito colaborativo por isso, e todos esses aspectos são percebidos durante o curso. Então, quando acaba, a gente bate um bate-papo final, tem um trabalho final, né, que também junta aí toda a nota, e a gente bate um papo, mas assim, é muito... Até a Larissa, que está aqui, não me deixa mentir, que quando eu fui conversar com ela ficou achando que era uma entrevista, e não era bem isso, era mais para eu conhecer ela mais de perto, a gente conversar e a gente fazer esse processo já de trazer ela para cá, porque durante todo
o tempo que ela estava aqui, a gente já entendeu que ela estava aprovada em todos os aspectos, né? Então, vocês não precisam se preocupar com passar por um processo seletivo tenso pós-Academy, não, tá, gente? O Academy, ele já é um momento onde vocês vão aprender bastante sobre o Flutter e já vai dar insumo suficiente para a gente poder aprovar vocês. É um combo de todos esses aspectos, mas ninguém vai passar por um processo seletivo, passa pelo RH, entrevista técnica, não sei o quê. Tem isso não, gente. Vocês já passaram pela Academy, a gente já entendeu e tá tudo certo. A gente vai só bater um papo final aí, mas para entender como que foi a experiência, o que vocês acharam, como que tá o momento de vocês, vocês estão abertos a vir. Então, na real, é muito de boa, né, Júlia? Exato, Esse gente, final depois de aí 10 é muito bom. semanas, depois A de parte 10 comigo, gente, é semanas, sussa. Muito boa. é isso que eu ia falar, depois de 10 semanas o pior já vai ter passado assim de longe, entendeu? Podem ficar tranquilos. Eu só acho que o Quando legal é encarar mesmo desse jeito, assim, né? É claro que é uma turma, é um curso, não é um projeto real acontecendo, né? O Caio falou algo que é importante. Como é que é o início? Eu só lembro do jogo é jogo, o início eu esqueci o início da frase. Treino é treino. Treino é treino, jogo é jogo. É real, mas eu acho que vocês podem vir muito com um sentimento já de trabalhar, de estar dentro da empresa, porque todos esses aspectos são todos levados em consideração, né? Então, às vezes às vezes as pessoas que se formam, a gente já até entende mais ou menos que equipe ali essa pessoa faria sentido, porque a gente vai vendo bem os perfis, mas é muito tranquilo, gente, é muito sobre trabalhar em equipe, se comunicar e jogar junto mesmo, sabe? Boa. Gustavo, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que na minha vez, quando eu vi na agenda pós o Academy uma reunião, eu falei, eita, chegou lá na hora, Ramon tava mostrando as cervejas que ele faz, só foi literalmente um bate-papo. Não teve nada demais não, o pessoal pode ficar bem tranquilo mesmo. Boa, bom demais. Hanna, obrigada aí pelos esclarecimentos. Participação de honra essa. Juro que não foi combinado, gente. Foi, gente, entrei aqui, tá atrasada, vocês viram, né? Mas deu tudo certo. Boa. Bom, pessoal, acho que a gente está chegando ao fim aqui. Enfim, se alguém tiver ainda alguma pergunta, quiser mandar aí no chat, ainda dá tempo. Não sei se o pessoal aí, o Christian acabou tendo que sair, ele tinha um outro compromisso, mas Roberto, Gustavo, Caio, Marcos, se vocês quiserem complementar alguma coisa, falar alguma coisa aí para a gente poder encerrar. Acho que a gente já está chegando aqui no final. A Hanna já disse que a Larissa fez até ela chorar na entrevista. Sim, gente, esses momentos de Academy tem que ter o coração forte, porque tem momentos bem emocionantes, assim, bem legais. Eu também preciso me segurar aqui, que o pessoal faz a gente chorar. Bom, é isso, meninos. Querem complementar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Ou a gente encerra? Vou deixar com vocês aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Só vou comentar também que... Fala aí, Caio. Comentar aí, não, até mais novo, falei. Não, você ia comentar que o pessoal pode ficar tranquilo também, que vê que são 10 semanas, né? Mas, por exemplo, no meu caso e do Caio, as aulas eram assim, a gente tinha prazer de estar ali na aula, sabe? Todo mundo comentava que aguardava o final do dia, então foi algo que não é uma prisão, não. O clima na aula ali é bem legal e acho que essas 10 semanas passaram rápido, assim como vou passar rápido aí pro pessoal. Da minha parte, eu quero agradecer a oportunidade de participar do processo, de poder participar como monitor, como auxiliar da galera. Então, quem for participar realmente não vai estar sozinho, né? Vai estar com gente realmente que se importa, né, com essa trajetória, que passou por essa trajetória. Então, é mais nesse sentido. A parte individual, né, particular, é definir, né, o objetivo, definir a minha dica é essa, né, definir as metas, focar, se comprometer com isso, né, como uma responsabilidade, que é justamente para chegar mais lá na frente e ter o resultado que vocês acabam tendo, que é uma expectativa que vocês desejam, né, alcançar. Então é mais nesse sentido mesmo, sempre com muito foco, compromisso e participando ativamente do processo que o resultado vem. Eu só queria dizer rapidinho que eu espero que vocês estejam muito ansiosos para começar, porque a gente com certeza está. Quem está na dúvida ainda de fazer inscrição, eu espero que essa live tenha ajudado a tomar essa decisão e a gente vai estar esperando vocês lá. É isso aí, gente.
Eu fico até sem o que falar depois dessa galera toda. Tô emocionado aqui. O Roberto fala bonito, né? A gente É fica isso. até sem palavras. Boa. Deixa sem Gente, graça. espero que vocês tenham curtido. De qualquer forma, essa live ficou gravada, a gente vai colocar lá no nosso YouTube. Então, caso vocês queiram rever alguma coisa, compartilhar com aquele colega que está em dúvida, precisar de mais um empurrãozinho ali para se inscrever, para fazer parte da Haro Academy, a gente espera mesmo que isso tenha esclarecido, tenha sido útil para vocês. Foi muito divertido para a gente. Espero muito ter vocês aqui em breve, pertinho da gente, né? E vai ser um prazer poder acompanhar a trajetória de vocês aqui na Academy. E é isso. Qualquer coisa, entrem lá no nosso site, entrem nas nossas redes sociais, tá? A gente está tentando deixar tudo mais informativo possível lá para vocês, para que não haja dúvida. E mais qualquer coisa, chama a gente por lá também, que a gente vai estar sempre por trás ali dos panos para esclarecer tudo para vocês. Então, não deixem para a última hora, é até domingo. E é isso. Venham com a gente e foi um prazer estar aqui com vocês. Abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer enorme. Até Tchau, mais. gente. Tchau, pessoal. Valeu. Boa noite aí para todo mundo.